Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Se você não me conhece, eu sou Manuel Augusto, criador do programa online Conquiste a Sua Forma Ideal. E eu tenho algumas perguntas muito interessantes para fazer para você. Sabe aquelas pessoas que dizem que não conseguem emagrecer porque a estrutura delas é diferente, a genética delas é diferente, porque elas são mais ossudas e por isso não conseguem emagrecer? Você acha que emagrecimento tem a ver com genética? Se você quiser saber mais sobre tudo isso, você tem que ficar comigo até o final desse vídeo, que eu vou mostrar para você que emagrecimento não tem nada a ver com a genética, tá ok? Pelo menos desse jeito que você acredita. Você muito provavelmente conhece alguém que tem lá os seus 40, 50 anos, come de tudo e não engorda. Você não tem um amigo assim? Porque eu tenho vários amigos assim. Mas se com o tempo o nosso metabolismo vai ficando mais lento, por que essas pessoas comem e na verdade muitos amigos meus ainda têm problema em engordar, não em emagrecer? Será que a genética não está funcionando para eles? Será que essa jogada, esse lance do metabolismo não está funcionando para eles? Por que isso é só comigo? Você já parou para se perguntar isso? Porque eu tenho certeza que você conhece alguém assim, não é verdade? Que come e não engorda, que tem os seus 40, 50 anos e essa regrinha aí do metabolismo não está funcionando para essas pessoas. Por que será que isso está acontecendo comigo? Bom, e aqui eu vou mostrar para você que você não é escravo da sua genética. Então eu já vou derrubar aqui logo de cara esse mito que essas pessoas falam assim: eu não emagreço por conta da minha estrutura, da minha genética, eu sou ossuda. Então quando você vê essa foto, isso começa a ficar mais claro para você, não é verdade? Porque uma vez que você viu essa foto, você começa a entender que os ossos são o mesmo, porém existe algo a mais aí que a gente poderia denominar gordura ou algumas outras estruturas. E será que isso tem a ver com a genética? Eu fico aqui me perguntando, porque depois que eu ensinar para você algumas coisinhas que eu tenho que te ensinar, eu sei que eu vou mudar completamente tudo que você acredita sobre o emagrecimento. Se você vem acompanhando os meus vídeos, você sabe do que eu estou falando. Se você não viu nenhum vídeo ainda, em algum lugar dessa página vai ter algum link que vai te levar lá para os primeiros vídeos onde eu vou explicando sobre dieta, emagrecimento, exercício, e aqui a gente vai falar sobre genética versus emagrecimento. Mas antes eu tenho uma história muito interessante para contar para você. Eu gosto muito de ver programas educativos na televisão como o Discovery Channel, e um dia desses eu estava passando uma programação sobre as religiões na Índia, na verdade, algumas religiões na Índia, porque eu acredito que a Índia, em todo o mundo, seja o país com maior número de religiões. E lá, eles estavam falando sobre algumas religiões específicas e no momento que eu estava assistindo, estava falando sobre aquela religião que tem algumas peculiaridades que me chamaram muito a atenção. Tenho certeza que você vai ficar curioso sobre isso também. Aquela religião, eles cultuavam uma divindade lá e uma vez por ano, aqueles fiéis, eles se permitiam serem picados por uma cobra altamente venenosa que mataria qualquer ser humano em 2-3 horas no máximo, uma cobra muito venenosa, ok? Porém a crença deles naquela divindade era tão forte e eles achavam que a divindade ia proteger eles e não acontecia nada com eles. Claro que eles não se submetiam a essas picadas todos os dias, mas uma vez por ano eles iam lá e se permitiam serem picados por essa cobra. Mas qualquer outra pessoa no mundo, se fosse picado por essa cobra, iria morrer ali, como eu disse, em 2-3 horas, porque com eles não acontece nada. Então tem algo muito interessante acontecendo aqui, porque eles acreditam tanto que aquela divindade vai ajudar eles a limpar o corpo deles, que de fato eles conseguem, pela crença, pela força do pensamento, realmente mudar até mesmo a biologia de como o corpo funciona. Aquele veneno não faz o efeito para aquelas pessoas. Mas a gente tem que pensar o seguinte: eles são educados assim desde pequenos, desde criança, muito novinhos, eles cresceram ouvindo isso, ok? E eles estão ali praticando isso e começaram a acreditar nisso. Imagine eu, se eu for lá só dizer assim da boca para fora que a divindade vai me proteger e deixar aquela cobra me picar, em 2-3 horas você pode
pode chamar aí o IML que eu vou estar mortinho da Silva. Eu não vou resistir, porque eu não tenho adquirido esta crença. E aqui não se trata de religião, porque o famoso biólogo e cientista Bruce Lipton, ele realmente revolucionou a maneira como nós estamos olhando para a genética. Ele faz parte de uma nova frente chamada epigenética, tá ok? Então eu vou escrever aqui, epigenética. Epi, esse prefixo aqui, significa acima de, então é acima da genética, ou o que controla a genética. Então, Bruce Lipton, com muitos estudos dele, ele provou muitas coisas sobre como os nossos genes se transformam o tempo inteiro. Então, existe até uma frase que ele costuma dizer: nós não somos escravos da nossa genética. De fato, a nossa genética, os nossos genes, eles mutam, eles se transformam o tempo inteiro, e que todos nós, seres humanos, temos todos os genes para todas as condições e todas as doenças. A grande questão é se o gene vai se expressar ou se o gene vai se inibir. Então, realmente, essas pesquisas de Lipton, elas mostraram assim, por A mais B, como exatamente a nossa genética ela é mutável o tempo inteiro. Então, eu vou só te começar a trazer alguns exemplos aqui para você entender tudo isso que eu estou dizendo, para você chegar lá e fazer o link com genética e emagrecimento, tá bom? Pegaram aqui um casal, ok? Pegaram aqui um casal, certo? Aqui não liga muito pro meu desenho, então aqui tinha uma mulher e aqui tinha um homem. Eles não podiam ter filhos, tá certo? Então eles resolveram aqui adotar, eles adotaram uma criança, tá? Só que antes de qualquer procedimento, eles mapearam o genoma aqui da mulher, eles mapearam o genoma do homem. E no genoma da mulher havia uma predisposição para um câncer X, uma predisposição para um câncer X qualquer lá. E a mesma disposição para esse câncer X no genoma do homem, ok? Mapearam o genoma da criança e lá não havia aquela predisposição para o câncer X, não tinha aquela predisposição no genoma da criança. Claro, ela não veio dessa genética, né? Então tudo bem, é normal. Só que, olha só que interessante, passaram-se 2 anos, ok? Então essa criança foi adotada e 2 anos depois eles voltaram lá e mapearam o genoma dela. E adivinha só o que aconteceu? Estava lá a predisposição para o mesmíssimo câncer X, ok? Mas como assim? Essa criança não vem desta biologia. A genética ela tem que ser passada aí através da biologia, não é verdade? Mas essa criança vem de uma outra família. Como agora ela adquiriu a mesma predisposição? Houve a expressão no gene. Ela não faz parte dessa biologia. Então, isso prova o que Bruce Lipton está trazendo sobre a epigenética, que é o ambiente que tem a força de mudar os nossos genes. Você vai entender, fica calmo que você vai entender. Então, ele explica por A mais B em alguns de seus livros, se você quiser saber mais, chama A Biologia da Crença. É muito interessante esse livro porque ele explica toda a parte científica lá, tá ok? E eu não vou explicar isso para você aqui porque eu quero que você entenda a ideia, tá bom? Então ele fala que o ambiente, ele muda os nossos genes, tá? Então, os ambientes que nós frequentamos têm um impacto no nosso gene, as informações que nós estamos recebendo o tempo inteiro, ok? Então a temperatura, tudo isso, a temperatura, os cheiros, os sons, o que nós vemos, tudo isso são informações que nós vamos recebendo, tá bom? O que nós comemos, que se transforma numa bioquímica e que chega nas células toda essa informação. Então ele definiu lá que os ambientes que você frequenta, as coisas que você come e principalmente os pensamentos que você tem, eles comandam completamente os seus genes. Então a maior proporção da mudança genética está no que você pensa, no que você acredita, porque um pensamento leva a um sentimento, ok? Que produz uma bioquímica que chega lá para a célula e faz a célula se comportar de maneira A, B, C ou D. Um outro experimento muito interessante é que ele pegou células tronco,
tá? E colocou em ambientes diferentes, tá? Então ele colocou aqui em um ambiente junto com células que eram do fígado, em um outro ambiente células de ossos, em outro ambiente com uma outra bioquímica ali que produzia gordura, por exemplo. Então, as células tronco, de acordo com o ambiente que elas eram colocadas, elas se tornavam células de gordura, células de ossos, células de fígado e assim por diante. Então, realmente, o ambiente ele tem esse poder de transformar as nossas células. Por que que eu estou dizendo tudo isso? Os pensamentos que você tem controlam a sua biologia. Então, se desde criança, se você ouviu muito isso, se você de alguma forma passou a acreditar que com o tempo o metabolismo vai diminuindo, adivinha o que acontece? Ele vai diminuir. Isso se torna uma verdade. Se você acredita que você é mais ossudo, que você não vai conseguir emagrecer, adivinha o que vai acontecer? É uma verdade. Você não vai conseguir emagrecer. Por que aquelas pessoas com 40, 50 anos, pelo menos aqueles amigos que eu conheço, eu tenho certeza que você conhece, eles estão tentando ali engordar em vez de emagrecer e para eles é um desafio emagrecer, porque foi assim a vida toda, então eles passam a acreditar mais e mais e mais e mais e mais naquilo. Olha só um exemplo muito interessante que eu vou passar para você. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você tem um interesse em emagrecimento, não é verdade? E olha só, algum tempo atrás veio na mídia que a farinha branca, para quem quisesse emagrecer, era realmente um grande vilão pelos picos de insulina, porque a digestão era muito rápida, a quebra transformava em carboidrato, açúcar e dava picos de insulina e isso armazenavam mais depósitos de gordura. Você deve se lembrar dessa época. Se você quer emagrecer, você não pode comer farinha branca e derivados, como pão, por exemplo. Então veio para o mercado uma nova leva de produtos, realmente na área alimentícia, de produtos integrais e muitas pessoas, inclusive eu lá atrás, né? Você comia todos aqueles produtos integrais, pães, massas, estou comendo saudável agora, barrinhas de cereal. Não foi assim que aconteceu? E muitas pessoas elas começaram a emagrecer e tinham a ideia que estavam comendo saudavelmente. Quando eu fui ali naquela lanchonete, então estava com aquela pessoa, aqui eu quero um lanche natural, estou comendo esse lanche natural com pão integral, agora estou comendo esse macarrão e o macarrão é integral. Então assim, comia sem peso na consciência nenhum. E muitas pessoas realmente fizeram aí uma readaptação, uma reeducação alimentar e no mercado trocaram os produtos por produtos integrais. Você sabe do que eu estou falando. Mas você sabe também, se você está na mídia aí, acompanhando as redes sociais, você sabe que agora estão falando o quê? Que o produto integral não presta, não serve se você quer emagrecer, porque ele inflama o seu intestino. Então, agora veio uma nova informação dizendo que a farinha integral, ela não serve se você quer emagrecer. Isso já não é mais benéfico. Antigamente pensava-se que tinha que cortar a gordura, agora tem muitos médicos, inclusive nutrólogos, dizendo que você tem que adicionar gordura. Mas e aquelas pessoas que cortaram lá atrás e conseguiram emagrecer? Que começaram a comer integral e emagrecer só porque agora alguém falou, deixou de inflamar, antes não inflamava? Então você começa a entender, porque aquelas pessoas quando trocaram a dieta, elas ouviram aquilo, elas começaram a acreditar que aqueles produtos seriam benéficos e mesmo inflamando, que são as informações mais recentes que a gente tem, elas conseguiram emagrecer, ok? Então você começa a entender o poder das suas crenças, ok? Sobre o seu corpo. E muitas vezes nós vamos crescendo e passando por diversas situações e nós temos muitas crenças inconscientes que podem bloquear completamente qualquer tentativa bem-sucedida de dieta. Então, se você me acompanhou nos outros vídeos, eu falei bastante sobre a bioquímica, sobre a biologia, o ciclo do cortisol, dos hormônios, das emoções. E aqui também as nossas crenças, elas influenciam diretamente tudo aquilo que você acredita sobre o emagrecimento. Mas eu vou sair de um nível mais superficial aqui e eu vou me aprofundar um pouco mais. O que eu quero dizer com isso? Que você tem crenças que você nem conhece que você tem, mas você declara elas de forma indireta e você acaba caindo na armadilha de mecanismos inconscientes. Por exemplo, assim, ó.
aquela pessoa fala assim, aquela menina, ela é magra, só que ela é burra. Eu prefiro ser gorda do que ser igual a ela. Aquela pessoa ali, ela só tem corpo. Então, o que eu estou, quando eu falo, se eu tenho esse diálogo, o que existe dentro de mim? O que inconscientemente eu estou dizendo? Que se eu emagrecer, eu vou ser taxado de burro, fútil talvez, ou que eu só tenho um corpo bonito. Então, por mais que a minha racionalidade queira ter um corpo desejado, se inconscientemente eu tenho isso gravado dentro de mim, o meu mecanismo todo vai me sabotar, porque ser magro não é uma coisa legal, não é uma coisa bacana, porque eu vou ser taxado de fútil, eu vou ser taxado de burro, talvez. Eu conheci uma pessoa e foi muito interessante. Ela estava brigando para emagrecer de uma forma que você não faz ideia. E era um tal de entrar na academia e sair, tal de entrar e sair que você não pode nem imaginar. Eu sabia que existiam mecanismos inconscientes acontecendo ali, porque ela falava assim, essas pessoas vão na academia todos os dias, que pessoa fútil. Ela associou que fazer exercícios é igual a futilidade, que a pessoa não era inteligente. Olha só que comentário ela fez. Nossa, você tem um corpo legal e você é inteligente. Mas, ora, o que tem a ver uma coisa com outra? E eu também recebi um comentário em um vídeo meu. Eu estava fazendo uma postagem no Facebook e eu recebi um comentário que eu achei muito interessante. A pessoa disse assim, o que uma pessoa bombada tem para ensinar para os outros? Então já dá para entender que essa pessoa, dentro da mentalidade dela, do mindset dela, das crenças dela, é que se a pessoa tem um corpo bonito, ela tem que ser burra. Então existem essas associações que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E hoje, de fato, nós sabemos a importância dos exercícios físicos, que se você não faz, você aumenta em muitos riscos de ter um AVC, um ataque do coração, problemas de diabetes, problemas diversos. Nós sabemos dos benefícios de fazer exercício. Então, aquela minha amiga que queria ir para a academia, ela nem sabia que existia uma crença inconsciente associando uma coisa aqui, ter o corpo legal com futilidade, não ter conteúdo, porque o que impede uma pessoa que se exercita ser inteligente? Não tem nada a ver, assim como aquele comentário. O que essas pessoas não sabem é que essa crença que está ali inconsciente vai impedir qualquer tentativa de dieta e elas não vão conseguir, na verdade de dieta não, né? De emagrecer e elas não vão conseguir, porque aqui no mecanismo, aqui no controle de toda a situação, existe aquela mensagem e isso é inconsciente e elas não vão perceber isso. Aqui foi só alguns exemplos para você perceber como as nossas crenças podem sabotar qualquer tentativa de emagrecimento. Então, você precisa conhecer as suas crenças mais a fundo e precisa transformá-las. Se você quer bater o pé, que o problema é com as suas crenças, que o problema está, que é assim mesmo, tudo aquilo que você acredita é porque você tem evidências daquilo. Assim como nós tínhamos evidências que a farinha branca fazia mal e depois vieram evidências que a farinha integral fazia bem e agora evidências que a farinha integral também faz mal. Olha, de verdade, se eu fosse me focar em dieta, hoje em dia eu estaria perdido, eu não ia conseguir emagrecer, porque tem tantas dietas, tem tanta informação que você fica realmente confuso. Mas você vê uma pessoa seguindo a dieta, comer de 3 em 3 horas e emagrecer. Eu já vi várias. Você vê uma pessoa fazendo jejum intermitente e emagrecer. Eu já vi muitas. Você vê a pessoa seguindo a dieta do tipo sanguíneo. Enfim, você sabe do que eu estou falando. Então você está começando a entender, será realmente que é a dieta ou será que é o valor que a pessoa atribui às crenças que ela tem relacionadas àquilo? Mas se eu tenho crenças, por exemplo, de baixa autoestima, de não merecimento, isso aqui a gente estava no nível, foi aqui e agora eu vou mais para baixo ainda. Se eu tenho crenças que eu não me valorizo, que eu não mereço ser amado, por exemplo, lá quando eu sou criança eu fui aprendendo isso está lá no meu inconsciente,
ter um corpo bonito significa que eu vou ser elogiado, vou ser visto. Então isso realmente pode... o inconsciente tem informações conflitantes. A parte racional quer ter um corpo bonito, mas aqui diz, você não merece. Enquanto nós não limparmos essas crenças e transformar essas crenças, as pessoas vão continuar nesse efeito sanfona. Elas vão continuar brigando com o peso. Por isso que eu digo, 80% dos problemas de pessoas que brigam com o emagrecimento, as causas são emocionais. Emocionais tem a ver com tudo isso, tem a ver com a nossa bioquímica, tem a ver com as emoções que você já viu em outros vídeos, e agora a gente está aqui no nível de crença. E sim, a boa notícia é que existe um caminho para nós transformarmos tudo isso. Claro que existe. E no meu programa Conquiste a Sua Forma Ideal, a gente tem um módulo completo lá que nós vamos explorando várias crenças. Nós temos um tópico, explorando as crenças sobre a genética, porque a gente primeiro precisa encontrar as crenças e através de alguns exercícios nós vamos liberando essas crenças de dentro de nós. Crenças sobre os outros, o que você acredita sobre os outros, que é nesse exemplo, nossa, então aquela pessoa tem aquele corpo lá, mas ela deve ser assim, ela é bonita, mas ela deve ser fútil, arrogante. Então, enquanto nós tivermos essas associações, o peso ele vai continuar aí por um propósito que você nem entende no nível inconsciente. Então nós precisamos encontrar essas crenças e dissolvê-las, transformá-las dentro de nós. Tem um outro nível, as crenças sobre si mesmo, sobre autoestima, sobre o próprio emagrecimento. Então, realmente, existe uma gama de crenças dentro de cada um de nós que nós precisamos transformar. Eu digo, nós precisamos isso se você quiser conquistar o corpo dos seus sonhos, que nem eu venho dizendo, de forma definitiva. E é por isso que é de forma definitiva que você não vai precisar mais brigar com dieta, com exercício ou com qualquer outra coisa, porque você vai alinhar esses mecanismos, então você vai começar a passar mensagens de uma forma correta para o seu metabolismo trabalhar a seu favor. E não é simplesmente ficar se dando ordens ali na mente, porque se você tem essas associações, você precisa dissolvê-las antes, tirar a força delas, para então qualquer sugestão começar a funcionar. Então, era sobre isso que eu queria falar, né? Sobre a genética e o emagrecimento. Então, entre a genética e o emagrecimento existem as suas crenças e a boa parte de crenças inconscientes que você nem imagina que você tem. No próximo vídeo, eu vou continuar explorando aqui com você. A gente foi aqui num nível de crenças e a gente vai num nível mais profundo chamado ganhos secundários, os sabotadores mais profundos do seu inconsciente. As crenças aqui já fazem parte de alguns sabotadores, mas os ganhos secundários, eles são realmente uma parte que, se você não olha para isso, você pode frustrar qualquer tentativa bem-sucedida de emagrecimento, porque o sobrepeso, o estar acima do peso tem um propósito dentro de você. Enquanto você não entender esse propósito e limpar aquilo que ele esteja associado, não tem como de fato emagrecer, tá? De forma definitiva eu estou falando, né? Realmente para você nunca mais se preocupar com isso na sua vida. Então, você não perde por esperar no próximo vídeo que eu vou falar mais um pouquinho sobre esses ganhos secundários inconscientes. Eu espero que você tenha desfrutado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like aí, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Você pode fazer o download do meu e-book, tem alguns exercícios, videoaulas gravadas aí que você pode fazer o download gratuitamente. E se você quiser conhecer mais sobre o meu programa Conquiste a Sua Forma Ideal, que está ajudando centenas de mulheres a realmente emagrecer de dentro para fora e ver os quilos ali na balança derreterem como mágica, porque a gente vai mudar o nosso interior, você pode encontrar o link também em algum lugar dessa página, dependendo de onde você esteja vendo esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima.